esse é o nosso Pode Passo! Eu sou a Vanessa Vanderlind, CEO aqui do Passo Brechó e Outlet, e caso você esteja precisando de algum lookinho novo para comprar ou alugar, tanto feminino quanto masculino, aqui é a loja ideal para você. Eu sou Jane Oliveira, criadora de conteúdo e influenciadora. Se você quiser fazer um conteúdo para dar muito engajamento na sua marca, é só me chamar nas minhas redes sociais e vamos fazer um trabalho lindo. E hoje a gente está aqui com o patrocínio da Banda Phelps, essa banda que é muito amada aqui na nossa cidade e já está aí há bastante tempo, com o melhor da música brasileira para vocês, então se organizem aí, já sigam eles e também já vejam a agenda completa de shows. E o nosso patrocinador de hoje é o Passo Brechó e Outlet. Inclusive, nós estamos vestindo o Passo, eu e a Vanessa, maravilhosa. E se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho, as peças, também tem uma opção de aluguel das peças. Gente, é incrível. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Você pode alugar qualquer uma peça da loja por 48 horas. E hoje a gente está aqui com esse convidado maravilhoso, Michel, nosso amigo de longa data. É um prazer te receber aqui, meu amigo. Que prazer conversar com você mais uma vez. Olha, eu te conheci há pouco tempo, né, através da Vanessa aqui da loja, mas eu fiquei sabendo que você tem muita história para contar e hoje nós queremos conhecer um pouco de quem é o Michel. Então conta para nós, quem é você? Então, eu sou, diria Belchior, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, com amigos importantes, né, importantes na minha vida. E que vim do interior de Joinville, né? Fui criado no Boa Vista, lá nos mangues do Boa Vista. O que eu falei pra vocês hoje de tarde? Eles falaram, o que o Michel vai falar? Eu falei, vai falar que veio do interior do Boa Vista. Caçando piava na valeta, atrás de caranguejo, né? Eu sou de 74, tenho 52 anos, então vi aquele Boa Vista se desenvolver um pouco, claro. Toda aquela onda migratória, quando chegaram os migrantes do Paraná para trabalhar na Tupi, né? E aqueles mangues sendo ocupados. Então, olha, tem história para contar, assim, né? Que bom, é isso que a gente espera. Dessa terça-feira à noite. Nessa terça-feira à noite, com um vinhozinho. Um brinde a Passo. Viu? E a todos pode? aqui. Pode Passo. E aqueles dois gatos lá, né? O equipe Joãozinho. Técnica. Juba e Leão. Juba e João. Essa foi top. Passo que tá arrasando, viu o primeiro episódio de vocês, muito legal, né? Estamos aí, só com figuras muito importantes, significantes e prioritárias na nossa vida. Fico bem feliz com o convite, lisonjeado, né? E feliz de fazer parte dessa história, né? Da Passo Brechó, que tá chegando, né, com pessoas novas, assim, gente boa, integrando a equipe, né? E do que a gente é bom, né, Vanessinha? Porque assim como a banda Phelps, que fez 5 anos, né? E vai fazer 6 lá em novembro. 5 anos oficialmente, né, Michel? Porque a gente já tem banda Phelps aí há pelo menos uns 15 anos. Não, abraço pros integrantes, né? O Naim, que começou comigo lá no famoso Bar do Zabote, hein? Meu Deus, quanta história, Naim. Isso já tinha fama, tá? Porque antes ainda de ter fama e de ter nome, eles já tocavam lá em casa. Isso, nas festinhas, né? E aí depois entrou o Marcelo, aí o Antônio Pinto agora, um figuraça, gente boníssima, o Sandro, o Maia, né? E a Fernanda, com a gente. E sim, né? Não posso esquecer a Fernanda, né? Vou até mostrar de novo aqui pra vocês os integrantes, Naim, Michel, Fernanda, Marcelo e Pinto, gente. E aí o Maia que tá aí chegando. E o Sandro Maia que tá chegando, vamos ter que alterar essa nós vamos ter que fazer fotos, temos que fazer fotos novos, novo booking, Agenda só pra falar pra vocês aqui, a Fernanda tem participação especial hoje. Ela não veio como convidada, mas no final nós temos um desafio que ela ajudou a gente a bolar ali. Que nem o convidado sabe. Tô pego. Mas bora, vamos enfrentar. Estamos aqui. Tranquilo. Falando um pouquinho mais, né, dessa tua vivência, dessa tua experiência, de todo esse teu currículo aí, que além de assessor parlamentar por muito tempo, né, na tua trajetória, professor, né, formado em História, Filosofia, que mais? Me ajuda. A minha primeira faculdade foi História, aí, porque desde criança eu ia pra biblioteca ler livro de História, adorava ler biografias, a História sempre me fascinou, né. Aí, contrariando toda a lógica mercadológica, né, eu fui fazer História, né, alguns diziam assim, mas pra quê? História, tá louco, né. Mas eu sempre tive a convicção de que a história, por mais que ela não fosse
uma profissão que te desse rios de dinheiro, mas ela me abriria portas, né? Porque eu sempre acreditei que a gente precisa fazer o que gosta. Sim. Obviamente, cada um dentro da sua realidade. A minha permitiu fazer isso, né? Então fui fazer História, me formei em História. Coincidentemente não fui dar aula, porque a faculdade de História, teoricamente, te coloca nessa condição. Mas não, fui trabalhar. Eu tinha feito uma formação primeiro, eu fui torneiro mecânico. Minha primeira profissão, Que legal. torneiro Onde você mecânico trabalhou? no Senai. No Senai? Trabalhei na Schneider, que é a Caesar, trabalhei na Wetzel, trabalhei em algumas empresas, né? E daí, mas fui por quê? Porque meu pai, quando era vivo, meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 41 anos de ataque cardíaco fulminante, eu tinha 14 anos. E ele, quando eu era criança, eu gostava muito de ler gibi, e no gibi tinha uma propaganda do Instituto Universal Brasileiro, IUB, que era um curso que você fazia via correio, naquela época, porque a internet não existia, né? E que era de profissões. E meu pai, que era guarda industrial, ele sempre dizia que torneiro mecânico era uma boa profissão. Nós estamos numa cidade, Joinville, uma cidade industrial. E aquilo fui acalentando. Quando ele morreu, qual foi o resultado? Eu fui pro Senai fazer torneiro mecânico. Claro. E foi minha primeira profissão. Só que ela era uma profissão boa, mas não era o meu perfil, porque era um acalento de criança, não sabia o que era. Fui descobrir. Mas fiquei na profissão por 10, 12 anos. Nossa, bastante tempo, né? Gente, pausa, porque eu nem sabia disso, tá? E nesse período em que eu trabalhava como torneiro mecânico, tinha meu salário, me permitiu, então, estudar aquilo que eu queria, que era História. E fui fazer História. E fiz a primeira faculdade de História, não lecionei, porque daí fui trabalhar na assessoria parlamentar e a vida foi me levando para outros caminhos. Depois que eu estava na área da administração pública, num período da minha vida, eu não queria ser só uma pessoa indicada, então eu fui fazer faculdade de administração pública. Aí fiz a faculdade no polo da Universidade Federal, que abriu aqui em Joinville em 2008, 2009. Fiz a faculdade de administração pública, 4 anos, bacharelado, né? Me formei, beleza. E aí, também, continuei com a minha vida, aí fui trabalhar, e depois tem muita história para contar. E aí fui fazer, eu sempre fui católico, né? Sempre tive minha fé, mas conversando um dia com um padre, e a gente trocando umas ideias, e a gente chegou à conclusão de que a nossa fé é muito rasa. Essa nossa fé construída naquela catequese de 2 anos, não que a catequese seja rasa, a catequese é básica. E nós deveríamos, como nós somos um povo do caminho, né, os cristãos eram chamados nas primeiras comunidades como povo do caminho, porque a nossa vida é um eterno caminhar. A gente nasce e vai caminhando na nossa fé. Então, a gente conversando sobre essa perspectiva de como essa nossa fé é rasa, porque a gente se limita muito, eu quer saber, e o pior é que é mesmo, né? Quero entender um pouquinho mais. E aí fui fazer teologia. Aí me formei em teologia, né? Fui estudar Deus. Me formei em teologia e aí depois, agora recentemente, estava inquieto, porque assim, né, eu vou ficando Acho que inquieto. eu fiz pouca coisa, vou fazer mais. Puxa mais uma estudar coisa mais. pra Isso. agregar o meu currículo. Aí fui fazer filosofia. Só que aí o que aconteceu é que na filosofia eu comecei a fazer de novo por o EAD, pelo polo da Universidade Federal. Mas eu cheguei à conclusão de que a filosofia em si só, ela é muito complexa, né? Você entender o pensamento de Kant, você entender John Locke, você entender tantos filósofos, Maquiavel, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Se você vai para uma faculdade todas as noites com um professor na tua frente te explicando, já é difícil. Sim. E eu me propus a fazer EAD. E eu senti dificuldade, né? E não senti o incentivo. Tem a minha turma ainda tá firme e forte, né? Tá ativa, mas eu cheguei à conclusão pessoal de que eu não era o que eu queria. Então eu fiz 3 semestres de filosofia. Adoro filosofia, comprei manual, tenho em casa, leio de vez em quando, né? É muito legal entender como o pensamento, principalmente do Ocidente, se formou, né? Nós não temos muito conhecimento da filosofia oriental. Temos assim, né? Muito pincelado.
mas você entender como o pensamento ocidental foi construído, né? De como a gente tem, às vezes, alguns sensos comuns que foram construídas, né? E que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que você preconiza em acreditar. Então, isso é muito legal. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Gosto muito disso. Então, essa foi a minha vida acadêmica, assim, né? Fiz 3 pós-graduações depois, mas... agora quero ver se me desafio ao mestrado. Agora acho que vai caminhar, porque agora eu tenho um parceiro que tá me dando uma força. Nós não duvidamos da capacidade dele e da fome de aprender que ele tem, né? Então, gente, Michel é quase uma enciclopédia, né? Fez aí várias faculdades já trabalhou em vários ramos, né? Sim. E já teve também empresa, né, Mi? Já teve uma loja de queijos e vinhos, que era uma delícia. Eu fui cliente lá, consumidora também. Então, já passou aí por vários ramos, várias nuances da comecei nossa... como torneiro mecânico, aí fui ser professor por um período de tempo, securitário, trabalhei no Bradesco, na área de seguros. Aí depois fui vendedor de loja, fui representante comercial. É verdade, esqueci. Aí trabalhei na administração pública, no Poder Legislativo, fui chefe de gabinete, de Câmara. Depois fui secretário de governo no executivo, depois fui empresário de queijos e embutidos do mundo todo, que eu vendi, aprendi muito. A beber vinho também, bom. Um brinde, a Passo e as meninas. E depois fiquei 7 anos trabalhando no turismo, numa empresa, numa agência de viagens que fazia turismo internacional, só trabalhava para fora, né? Aí nesse período conheci 22 países, né? E eu fui muitas vezes assim para Israel. Era uma agência que trabalhava com turismo religioso. Uau. Então, 10, 12. Aproveitando essa deixa, Michel, né, que você entrou nesse assunto, e é um lugar onde as pessoas gostam muito de ir, né? Tem pessoas que têm sonho. Eu, por exemplo, tenho sonho de ir para Israel, visitar o Egito. E como que foi para você pisar nesse lugar, né, que é chamada Terra Prometida? Qual a sua experiência? Você acha que a vibe mudou? A pessoa fala, entramos aqui, muda o ambiente. Como que funciona? Então, é que a percepção, ela é diferente para cada um, né? Cada um vai sentir no seu coração. Eu falo da minha experiência. A primeira vez que fui para Israel, eu fui como turista. Trabalhei numa empresa, né, que me deu essa possibilidade. Eu, minha mãe, minha tia e a Fernanda, a esposa. A gente foi. E eu fui como turista. Fizemos Itália, Egito e Israel. E quando eu cheguei em Israel, eu sempre, como falei, sempre fui um católico, eu sempre fui um cara praticante, né, na minha fé, assim, nada, né? Minha fé é muito que eu concordo. E a minha fé é muito pé no chão, ela não é uma fé assim, né? Ela tá sempre conectada com a realidade da vida, né? Mas eu cheguei lá e realmente é lindo, a Terra Santa, ela é um lugar que às vezes tu tá naqueles desertos, tu olha assim, é uma paisagem completamente diferente da nossa aqui, né? E às vezes tu pensa que tu tá assim em outro planeta, sabe? Porque Israel é um país pequeno, mas tu tem a parte de deserto, a região do Mar Morto, o deserto da Judéia. Daqui a pouco tu tá naquela região verde, onde tem o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Que a Galileia é uma região fértil, então muda completamente. Aí você vai para Jerusalém, lá em cima, no alto, né? Então assim, ela é uma terra de contrastes. Meio que muda o ângulo da câmera e já parece que tá em outro cenário, né? E todos os locais sagrados existem catedrais. Então, você vai no Santo Sepulcro, tem a Catedral do Santo Sepulcro. Você vai em Belém, na Igreja da Natividade, tem uma baita. Você vai turístico, né? Você vai no no Sermão da Montanha, tem uma igreja lá construída porque ela marca esses locais. E foi muito bonito. E é engraçado porque eu tenho uma intuição comigo, assim, né? E quando eu embarquei naquele ônibus que nós estávamos voltando para casa, o padre, porque eu fui com um turista, com o padre Ivanor, né? E aí ele pediu para que cada um falasse uma frase, né, daquilo que vivenciou. E a frase que me vinha no coração e que eu falei, que eu nunca esqueço, foi que eu vou voltar. Uau, que legal. Eu não sei como, eu não sei quando, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou voltar. E aquela experiência foi tão rica pra você que você Mas o que me dizia que eu ia voltar, né? Não sei como, não sei quando. E dito e feito, né? Depois eu comecei a trabalhar com a empresa e voltei 10, 12 vezes para Israel. Que legal.
a Itália também, porque os pacotes que eu acompanhava geralmente é Itália e Israel, Itália e Israel, Itália e Israel. De vez em quando uma Jordânia, de vez em quando um Egito, de vez em quando um Portugal, Muito legal, mas né? geralmente, né, esses dois países. roteiro. Então, é isso, sabe? É um lugar que experiência, vale né? a pena visitar, vale a pena viver. Só que aí é que tá. Nas primeiras vezes que eu fui, a gente tem essa impressão. Mas conforme o tempo vai passando e a experiência de voltar várias vezes, o que é que eu aprendi no final? Que o ato de peregrinar, de você sair da tua casa e ir até lá, vale. Vale para você, quando ler a Bíblia, saber que quando Jesus fala disso, assim, assado, você fazer uma imersão na cultura, né? Então isso te enriquece. Mas a tua fé não está lá, a tua fé está aqui. Não importa. Não adianta ir Não. sem ter fé. Não né? adianta você ir para lá e voltar com o coração endurecido. Não adianta você ir para lá achando que chegando lá você será Vai se uma curar. pessoa melhor. Não vai. Você vai para lá, vai se deslumbrar com tudo Como tudo na vida depende da gente, né? Em e primeiro lugar, você né? vai voltar. Se aquele local não te transformar para ser uma pessoa melhor, né? Então é isso. Não é o local que te transforma. É você que vai transformar o local. É você que vai mudar. O local pode te ajudar. Mas se você não tiver essa percepção, Se não quiser, né? apenas um turismo. Nada diferente do que tu ir para Fuxico. São João do Taperiú. Sem desmerecer São João do Taperiú. Mas Vai ajudar muito não vai mudar para nada. quem já tem essa fome, para quem já tem a Isso. fé e tem vontade de um conhecimento maior, né? Que quer estudar mais. Isso. E o entendimento, né? Porque realmente você lê a Bíblia e você vê Sim. muitas coisas que às vezes você não entende muito, né? Da palavra, geografia, histórica, e aí quando você vai, você. E eu acho assim, ó, e isso vale para todas as pessoas que querem viajar, né? Eu também trabalhei como representante comercial da empresa, né? E fazia a venda dessas viagens Esses pacotes, também. né? Mas eu sempre digo, você quer viajar, primeira coisa, se você vai viajar você ou seu marido sozinho, tá tudo bem, você faz o teu. Mas se você viaja em grupo, você tem que ter espírito de coletividade, que senão vai dar treta, né? Não é mais você, é o grupo. E a outra coisa é que você tem que se dispor a vivenciar o local. Não é o local que tem que se transformar para agradar você. Eu durmo na minha cama. Não, cara, tu vai dormir lá do jeito que tu É a pagou cama que e tá tem lá. condições para pagar. É isso aí. Ai, é porque eu só como o ovo com a geminha. Não, porque lá é outra cultura. Lá eles não fazem a geminha do jeito que... Então as pessoas às vezes se chocam com isso, né? E se frustram. E também Não. tem que estar aberto a isso, Sim. né? Você A tem que sair da receber e sua conhecer outras casa e culturas. estar aberto a ver o diferente e não julgar, né? Porque o diferente não é pior ou melhor do que você, ele é só diferente, Com certeza. né? Isso serve pra tudo. Essa frase serve literalmente pra tudo nessa vida, gente. Né? Sim. Que incrível, gente. Verdade. Continuando aí nessa saga de 22 países que você já percorreu, né? Qual destes países mais te marcou e você voltaria mais 1 trilhão de vezes? E qual deles, ai não, já deu, uma visitinha já foi top e não precisamos mais recorrer? Então, assim, ó, daquilo que eu me lembro, né? Eu fiz Europa, fiz Áustria, Hungria, Alemanha, República Tcheca, Portugal, França, Espanha, né? Fiz ali aquele miolo. Eu visitei o Egito e a África do Sul, no continente africano. Ali no Oriente Médio eu fiz Jordânia, Jordânia e Israel, né? E América do Sul, México, Paraguai, Argentina, Colômbia, né? Fiz alguns países assim. A Grécia também é um lugar que me marcou bastante, mas aí a Grécia tem uma coisa mais afetiva porque eu sou fã da filosofia grega, né? E é lindo demais, gente. A Grécia é linda. E eu tive o prazer de, nas 2 viagens que eu fui, fazer cruzeiros pelas ilhas gregas, que estavam no pacote desses grupos que eu acompanhei, né? Um foi um cruzeiro rápido de 1 dia, mas o outro foi 3 dias, né? Então fomos a Santorini, fomos Acabou a vendo várias... de uma outra ali. perspectiva também, né? Isso, assim, e é lindo demais. O que eu digo pra vocês? Todos os países, na minha modesta opinião, eles são lindos porque cada um se caracteriza, não tem como eu dizer assim, ó,
a Espanha é mais bonita que a Grécia. Não, sabe por quê? Porque a Grécia pode ser mais bonita na questão das ilhas, do mar, da filosofia. Mas a Espanha tem a sua beleza na colonização, naquele momento em que os mouros estiveram lá, na comida, no idioma, na dança flamenca, que a gente, né? Então, cada país tem a sua beleza e vale visitar todos. Eu adoraria, né? Se eu dissesse, você vai trabalhar fora por 2 anos, escolhe um país. Eu gostaria de ficar uns 2 anos na Itália. Olha. Comida boa, cultura, vinho, né? É um país legal, embora o italiano é meio brabo, né? Tem frio também. Eu adoro o frio, né? Mas o italiano é um povo engraçado, né? Um dia eu perguntei para uma guia portuguesa qual era uma guia profissional, porque na Europa o guia de turismo ele tem que ter a faculdade, ele tem autorização. Eu não posso sair do Brasil para ir lá, né? Então ele é muito profissionalizado lá. Inclusive, várias vezes eu te chamei de guia, então me corrija. Não. Você não era guia. Um tour leader. Eu era uma pessoa responsável em pegar o grupo daqui e levar em segurança e entregar na mão do guia. Lá eu assumi um papel de auxiliar desse guia. Entendi. Né? E aí eu perguntei para a guia portuguesa assim, qual era o povo mais difícil de lidar, né? E ela, rindo muito, ela dizia assim, olha, o italiano não é fácil, porque ele tá falando contigo, tu pergunta uma coisa pra ele tá falando calmo, pausado, daqui a pouco 2 minutos ele tá, ma che senhore! E daqui a pouco ele tá de novo, calma, né? Então assim, embora que os portugueses também têm uma forma de falar... Os portugueses também têm. Ela já tem família portuguesa, só pra ter certeza? Que nos choca, né? Porque o português é muito direto. Ele vai dizer assim, não viste que pegasse minha taça. E tu vai dizer, calma, eu não fiz nada, né? Mas não, é o jeito dele falar, ele não tá te agredindo, né? Então, a forma, né? É a forma, então... Que é bem cultural e bem regional também. Né? E quanto a um país que eu não visitaria, olha, eu vou te dizer assim, mas aí é muito mais pelas questões que nós vivemos. Eu sou uma pessoa fã de Francisco de Assis, já estive em Assis, né? Sou uma pessoa da paz. Eu não gosto de arma, não gosto de guerra. Para mim não existe guerra que se justifique. Toda guerra tem interesse, seja econômico, seja de poder. Sim. Então, diante disso, um país que não me atrai é os Estados Unidos. Claro que hoje é o grande... Uma potência. E é o objeto de desejo, de mercado, que é uma coisa que também não me... Né? Mas é um país que, por essa postura colonizadora, né? Agora muito mais... Já chegou aí lá, Mi? Não, nunca fui. Mas se me dessem 10 viagens, eu não me apetece. Iria para Uruguai, iria para outros países... Mas é em função disso, dessa forma como eles ainda tratam os demais países, não como parceiros, mas essa forma imperialista, muitas vezes disfarçada de alguns ideais. Né? Mas, fora isso, mas também não tenho nada contra o povo norte-americano, não tenho nada contra... Eu acho que os Estados Unidos têm locais muito bonitos de serem visitados, mas eu acho que essa forma como atualmente a política externa norte-americana trata os demais países me faz assim não querer distância. Né? Já que estamos falando de países, viagens e tal, me fala pra mim uma comida que você provou numa dessas viagens e você pensa, nossa, eu gostaria de provar isso de novo. Ou se você teve algum perrengue também com alguma comida que você não sabia o que era, comeu e falou, meu Deus do céu, onde é que tem um banheiro? Então, disso graças a Deus nunca passei. Mas assim, comida, eu sou muito da massa, do macarrão, da pasta. Então eu chegava na Itália, eu comia macarrão no almoço, eu comia macarrão na janta e ficava feliz. Café da manhã tava o Michel lá. Aí tem aquele pão, porque o pão o trigo, até onde eu sei, vem do Egito. Então é um outro trigo, aquele pão cascudo. Cara, é bom demais. Gente, só de ouvir, já vou ter que ir pra É diferente a massa italiana, o próprio molho italiano. Então, assim, é uma comida muito agradável, né? Eu tenho saudades quando eu falo. Agora, eu fui uma vez para a África do Sul e chegamos lá, nós ficamos num hotel, muito legal. E aí tinha
o buffet da comida dos turistas, mas tinha um outro buffet para quem quisesse experimentar as comidas típicas. Olha, que E você legal. foi com certeza. Sagitariano convicto, né? Fui. Que dúvida. Aí eu comi jacaré, eu comi ônix, que Diz é o jacaré é muito bom, né? Sim, sim. Muito uma carne adocicada. Eu comi ônix, que não é o carro, né? É um cervo muito bonito que tem lá. E comi avestruz, né? Que nós fomos na África do Sul numa fazenda que criava uma carne extremamente vermelha. E comi um goró. Esses goró de madeira, assim. Não sei o que é goró. O goró é como se fosse uma lagarta que dá na madeira, assim, uma lesma? uma Tipo aquelas larva. lagartas de Uma fogo. larva, como se fosse uma borboleta, pré-borboleta, lagarta, assim. Mas uma tava lagarta. cozida. Então, ela era desse tamanhozinho, Crocante. aí ela era cozida, temperadinha, e aí tu tinha que morder, ela tinha uma casquinha mais durinha que explodia na boca, assim, mas tava Que morta a sensação. cozida. Vocês comeriam, gente? Gosto, Momento. gente, gosto de camarão, coisa mais gostosa, mas é difícil. E o molinho saía. Então, assim, daí foi legal também, porque a gente... Experiências. Só que eu sou do tipo de pessoa assim, ó, eu não tem problema comigo, assim, eu gosto de conhecer, de experimentar coisas diferentes, Prefiro sabores. não gostar do que não viver essa experiência, né? Isso. Não, eu Então, dou risada também, mas eu acho que eu sou dessas também. Eu gosto de... Aí tu tem história pra de me contar, arriscar. entendeu? Tem história pra contar e é muito legal tu conhecer. Mas tu já comi coisas muito boas. Espanha, na própria Grécia, a culinária deles é muito boa. Muita coisa do mar, né? Eu gosto de frutos do mar. Santiago de Compostela, nossa, aquelas vieiras, aquele... Ai, meu Deus, gente. Gente, Falando vamos, de ó. comida essa hora. As vamos mudar memórias assunto. causaram Vocês, sofrimento. vocês têm que ir até Portugal, nas margens do Tejo, pedir uma garrafa de vinho branco com polvo alagareiro. Olha, gente. É tudo de bom. De cara. A comida é muito boa. Comida é muito boa. A cultura dos países por isso que eu digo, viajar é tudo de bom. Viu? Pode Passo, além de cultura, ainda é indicação, gente, de Isso. onde você deve comer nos lugares. Nós vamos ver um patrocínio aí para Pode Passa, hein? Ah, Qual uau! Pensa comigo, ô, agências de viagem de Joinville, vocês estão perdendo tempo, hein? Viu? É isso aí, gente. Hashtag fica a dica, hein? Nos chama nas redes sociais aqui, ó. Por favor. Tenho certeza que Que depois legal. dessas minhas narrativas, muita gente vai querer viajar. É. E ainda mais agora, né? Porque nós tivemos esse período de pandemia. Agora, nossa, claro, o mundo hoje, ele tá um pouquinho complicado, né? Sim. Você ir por Oriente Médio, com essa história de Israel, Líbano, né? De guerra. Mas eu acho que a América do Sul existem países legais para você conhecer, a própria Europa, né? Sim. Embora essa questão da Ucrânia e da Rússia, mas é bom ficar atento, é bom se planejar, mas também não há impedimento, né? Dá pra... E viajar é tudo de bom. Se programar. Sim, esse programa. E aí é que tá, vai uma dica de ouro. A gente, eu mais conheci é gente que diz assim, meu sonho é viajar. Só que daí, troca de carro, Prioridades. troca de casa, formatura, não sei o quê, Festa do filho. festa todo dia, viajar para nós brasileiros que não temos um poder aquisitivo, né? Então você prioriza. Quem prioriza, viaja. Quem não prioriza... Senti que essa indireta foi pra mim, mas tudo bem, eu vou Não, deixar, não, capaz. vou deixar passar esse comentário. Muito em breve teremos um bloco Pode Passo Viaja. Meu Eita! Deus, gente! Eu vou dar uma dica, hein? Aí faz o Pode Passo Viagens e as duas meninas vão dar assessoria de moda. Porque também tem o seguinte, pra viajar... Você não pode levar 10 pares de tênis, 5 de verdade. sapato, 18 calça, 25 vestido. Nas viagens a gente tem que ser econômico. Aí as meninas podem dar o look que vai combinar aquela blusinha Um que... look que Hã? você monta 3, entendeu? Com a mesma peça-chave. A gente já faz essa consultoria aí. Já vai junto na Inclusive, mala. se você vai viajar recente, é uma ótima chance de você usar o nosso serviço, o nosso trabalho Isso. em É relação a isso. verdade, chama a gente, ó. Gente, além Obrigada de pelo tudo, merchan, Michel. o Michel é uma máquina de ideias, gente. É, A mente dele, assim, ó,
Não para. Não para, é muito brilhante. Ele é uma pessoa muito boa pra você pedir conselho, já que é tão viajado, tem tantas histórias, tanto conhecimento. Sim. É verdade. Tô amando o pod Ah, hoje. A mente fica aqui, Fica, mas né? Mergulhando. claro. Ô, Mi, teve Diga. alguma comida assim que tu pediu ou experimentou e não conseguiu digerir? Teve alguma história engraçada? Teve, chegamos nos arredores de Paris, porque a culinária francesa é muito chique, mas ela é cara. Então você vai viajar, você vai ficar no mediano baixo, né? Então assim, Pra poder você usufruir come de um várias polvo coisas. alagareiro com batatas, azeite de oliva, uma garrafa de vinho branco. Em Portugal, tu vai pagar 15 euros. Se tu vai pagar 15 euros por uma baguete com pão, um salame e um queijo para comer na rua em Paris. Então ali, né, tem diferença de preços. E nós chegamos num hotel em Paris, mortos da fome. Varado já. Viajaram O por estômago horas. tava aqui na garganta. Sentamos todo mundo, né? Daqui a pouco veio o garçom. Vocês já conhecem morcilha, que é uma linguiça branca assim? E vocês lembram do desenho do Quarteto Fantástico, que tem o Coisa? Desculpa, mas Lembra do Coisa, do Lembro, quarteto, lembro. que a É da pele, tua época? a pele é toda feita em, parece que é pedaços de pedra, assim, né? Então vocês imaginam uma morcilha branca com aquele aspecto do Coisa na tua frente. Mas na conjuntura atual, morrendo de fome. Não, mas peraí, o problema não era esse, porque o visual tu já ficava meio Era assim. o preço, será? Mas quando vinha o cheiro, parecia aquele cheiro, não sei se alguém já comeu também a tal da dobradinha quando ela é mal feita, que vem aquele cheiro de Falamos intestino. sobre isso no domingo, hein? Sobre o cheiro de dobradinha. Dobradinha. Isso, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema com dobradinha, sempre fui muito bem tratado. Mas lá na França, aquele cheiro de miúdo, do intestino, daquela coisa mal lavada, com aquele aspecto. Sem tempero. Não, só do cheiro e do aspecto, 98% já. Não vamos comer isso aqui, não dá. E era só aquilo, não tinha mais nada no não, prato. é porque na França, não é que nem aqui no Brasil, a gente vai, enche o prato, tem 10 mil tipos de... Não, na França você come a francesa, ou seja... Por isso vem que um... tem essa expressão também. Isso, são né? 3 pratos. Vem primeiro uma saladinha, você Ok, come, ok. vem o prato principal, e o prato principal é assim... É aquela morcilha com um purezinho de batata. É isso. Se você quiser mais purê, se você quiser mais um pedaço daquilo, o garçom pode até te dar. Mas não tem opção como nós temos aqui. E depois vem o último. Bifezão, PF. E depois vem o último prato, que é uma sobremesa. Então se come a francesa. E era aquele o prato. 98. E aí eu digo, vou encarar. Bora. Aí o que acontece? Eu estava na França. Pedi um potinho da mostarda Dijon, ou Dijon, Aquela né? que é mais escura, que é, né? não, e que é a melhor mostarda do mundo, né? Que é feita nessa região da França. Que é super famosa, né? E isso, e Vamos lá. foi. E aí? Mas não, deu tudo certo, meu estômago de avestruz. Conseguiu? Não, foi. Mas não foi fácil comer, Só de não era olhar, não era uma coisa cheiro que eu agradável. cheguei na França no outra vez e disse, gente, aquele. Não, Mas você longe continuou disso. com fome ou... Não, ou- satisfez. Mas a maioria das pessoas não conseguiu recusou. comer, não conseguiu. É isso, experiências, né? É. É isso aí. Michel, continuando na linha de perrengues, como você viajou muito e levou muita gente pra viajar e ficou responsável aí por essas pessoas, né? Pelo menos Sim. no trajeto, no percurso. Teve mais algum perrengue, assim? Deus. Vários, né? Obviamente. Não consigo nem De imaginar repente, e com uma mensurar. pessoa, não sei, uma situação que... Eu vou contar uma que é um barato, assim, porque com a forma como foi, né? Nós estávamos chegando em Roma e 8 da manhã pegamos o ônibus, que a gente tomava um café e ia para o City Tour. Chegamos lá, 8 horas da manhã, a pessoa, um casal que estava fazendo tipo 30 anos de casamento. Aí o marido pega o Lua microfone, de mel pela terceira vez. pegou o microfone, eu quero agradecer esta mulher guerreira, parceira, Maravilhosa. Ele tava apaixonado, ele tava ali no auge. fazendo boa, o papel dele, de um bom marido e tal. Boa. E aí, beleza. Mesmo depois de 30 anos, viu? Ah, sim. E na Itália, chegando em Roma e tal. E nós fomos fazer o passeio. E nós paramos na Piazza Veneza, que é aquela das escadarias das modelos lá. E lá tem a Piazza Veneza. E 3 ruas fazem
Cara, dá 1,5 km de rua que desemboca numa outra praça onde existem 2 catedrais iguais e um obelisco egípcio, porque era uma briga de famílias que queriam, um fez uma igreja e outro tinha que fazer igual. Então, qual era o combinado? Nós estávamos numa rua transversal e aí eu disse para eles, vocês estão vendo o obelisco é aquele, né, aquele Ícone, né? ícone da cultura egípcia, vocês estão vendo aquele obelisco? Agora é 3 horas. Vocês têm 2 horas para ficarem nessas 3 ruas aqui. E ali naquela rua tinham lojas da Ferrari, loja da... Grifes. Isso, claro. Tinham lojas populares, mas ali também tinham essas lojas que para nós... Eu lembro que da primeira vez que eu viajei como turista, eu fui lá na loja da Ferrari e comprei um bonezinho da Ferrari. Fiquei morto feliz, paguei caro pra caramba. Tirar uma selfie, né? Claro. Então vocês... E 5 horas a gente se encontra lá, porque em Roma... Os ônibus não podem estacionar aonde querem. Roma é uma cidade antiga, é uma cidade extremamente com as ruas estreitas, porque é uma cidade milenar, e que não tem espaço para essas coisas. Então o ônibus, quando chega num lugar, por exemplo, o ônibus vai parar para te deixar no Coliseu. Ele para, tem que sair todo mundo correndo, e ele tem que sair, porque senão ele vai ser multado. Porque Muito orquestrado, isso, é uma coisa, né? Então, combinado 5 horas porque sem... imagina também a quantidade de ônibus, Não. de gente, de turista chegando, É o entrando, mundo, saindo. o mundo se encontra lá. E assim foi feito. Inclusive, Londres. Aí chegamos lá, deu 15 para as 5, eu já fui, porque eu como tour leader, né? Eu não era o guia, eu era o tour leader, eu organizava essas coisas, né? Então eu tenho que dar o exemplo. Cheguei 15 para as 5. Deu 5 horas, a maioria do pessoal chegou, faltava a esposa daquele senhor que fez toda aquela homenagem e mais 2 amigas. Aí eu perguntei pra ele, obviamente, né? Ih, cadê? Olha, ela não me falou nada, ela não me falou nada, estão nas lojas. Perguntar pra ti. Tá, então beleza, faz o seguinte, vamos esperar até 5h15, mas já com o coração na mão e palpitando porque o ônibus lá não podia esperar. Deu 5h15 e nada. Aí eu disse pra ele, olha, tu fica aqui, eu vou levar o grupo até o ônibus, que é esse tempo que de repente ela chega, né? Já entra no ônibus, tá tudo certo. Resolvido o problema. Levei o grupo, voltei, nada. Era mais 5h30. E eu já tinha combinado com o motorista que se eu não voltasse em 10 minutos, porque ele também já estava me cobrando, então ele poderia ir, né? Porque não tinha como esperar. E eu ficaria ali para poder, Resolver né? tudo Porque a lá. gente fica com o cartão do hotel, então isso não é problema. Deu 6 horas, nada. Aí 6 horas eu disse, tu fica aqui, eu vou começar a andar nessas ruas, porque nós andávamos com uns lenços amarelos, bem berrantes, justamente que era para chamar localizar. atenção. Né? Identificar quem era Isso, do e as pessoas amarravam aqui ou no ombro, então se de longe tu consegue ver. Gente, até lá. Vai, volta. Eu andei Cadê uns essas bênçãos? 20 quilômetros. Ela tava no espírito Aí, da noiva, né? Que deu ela chega 7. depois de todo mundo, mas... Tava Deu no hotel. 7 horas, nada. E aí o marido preocupado, porque ela não falou nada pra ele também. Imagina. Aí tu começa, e aí eu e ele, procurando um em cada lado da rua, nada. E aí vai que aconteceu alguma coisa, né? Claro, é que tu começa Claro, a pensar, primeira 3 coisa. mulheres. Passou mal, se perdeu. Isso, 3 senhoras já, né? Às vezes tem alguma situação... Em Roma pela primeira vez, não falou nada pro marido, e tu começa a conjecturar, e o coração começa a palpitar. Meu Deus. E aí, quando deu umas 8h30... Ainda bem que era em Roma, né, gente? Porque se fosse em Vegas... 8h30 da noite, eu com o coração já pra lá de Bagdá, resolvi ligar pro hotel, porque naquela época eu ainda não usava o celular, né? Depois a gente faz conta, a gente vai evoluindo também, né? Passei a mão no telefone público, liguei pro hotel, per favore, parlar com no grupo brasiliano, senhor. E aí a pessoa me atendeu, aí veio uma menina, oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, nós já estamos indo jantar. 8h30. E eu ia ligar pro hotel e depois eu ia pra delegacia de polícia pra fazer um BO, desaparecimento e tal. Daí, tá. Mas tudo. Aqui elas não apareceram. Eu disse, ai, meu Deus do céu. Aí, daqui a pouco eu no telefone, daí ela no outro lado. Elas chegaram! Aí tu fica assim com aquela sensação de. Que ódio. Mas de. Ufa. Que Beleza. alívio. Dos males o menor. Peguei o marido,
que tava lá Nossa, com um bico o desse marido já tamanho. tava, gente, Aquele da homenagem, com o bico desse tamanho. Cancela o... brabo. E ele pagou o táxi pra nós ir embora, porque, né, tal. Aí no táxi, ele emburrado e... Daí eu parei comigo, pensei. Aí eu respirei fundo e disse assim, ei, posso te dar um conselho? E o homem tinha uns 30, mais velho que eu, né? Você pode... Gente, Era. essa vai ser importante, eu tô sentindo. Pega aí, viu, a Não, eu dica. disse, você pode dar um conselho? Peraí, backstage? Ouçam. Eu disse pra ele, olha, vocês estão de aniversário de casamento. Se eu bem conheço, quando tu for falar, ela vai dizer assim, mas eu não te avisei. Não vai adiantar tu brigar, porque amanhã eu vou ter 2 bicudos dentro do ônibus. E era tipo assim, a viagem tava começando, era um terceiro dia de 15. Nossa. Entendeu? Estamos em Roma. Aí eu disse pra ele, claro, fala pra ela que poderia ter, porque imagina, a minha filha, e eu andei uns 20 quilômetros naquele dia. Podia ter me avisado ele, né? Porque são adultos. Sim. Se eu tô numa viagem e vocês duas dizem assim, ó, podem ir pro hotel que nós vamos... Achamos brechó aqui, esquece de nós. Isso, achamos um brechó na Viápia. Oh, tá tudo bem. Mas aí, né? Então, sabe, esses perrengues, claro, tudo acabou bem, graças a Deus, nunca perdi dos 7 anos que eu fiquei, né, nesse trabalho, nunca perdi nenhum dos meus, né? Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com isso. Isso, mas já teve. Foi pra Vegas, de novo. Não. Mas aí vocês não saberiam nada, porque o que acontece em Vegas Morre em Vegas. fica em Vegas. Isso mesmo. Essa é uma parte importante, né? A comunicação, ela é uma coisa muito importante na vida. Agora, gente, Com certeza. num grupo, numa viagem, no casamento, é algo assim, primordial, né? Em todos os aspectos da vida, mas por isso que eu te digo, mas uma coisa é você se perder em Blumenau, em São Paulo, é a mesma língua, é a mesma, né? Uma outra coisa é você sair do teu país e ir para um país diferente, cultura, né? Outra... Essa é uma história que não aconteceu comigo, a dona da agência, que a gente quando sentava para contar causa, né? E ela dizia que um dia ela foi com um grupo pro Egito, e é uma outra cultura, né? Mais complexa. A minha esposa, né? é branquinha de olho azul. Eu lembro quando eu viajei com ela, eles vinham, os egípcios, assim, trocar camelo! Né? Quantos camelos será que eu valho? É uma outra cultura, né? É uma outra, mas a gente, então tu não pode... camelo? João, se tu quiser ir trocar uns camelinhos aqui, vai, loirinha de olho azul no Egito. Mais 2 filhos. Sucesso. E se tu for só branca, tem olho azul? Também. Na metade, vai lá. Tô brincando, obviamente, claro que eles também, mas é uma outra cultura. Aquilo que às vezes choca pra gente, pra eles é uma coisa normal, né? Porque... E aí foi uma mulher brasileira, né? E outra coisa também, roupa, né? Aqui pra nós, uma roupa branca que destaca bem a bunda é normal. Lá já vai ter uma outra pegada, uma outra conotação, né? E uma moça botou uma calça justinha, saiu, e aí naquela época tinha acontecido aquela revolução egípcia que começou no Egito, toda aquela revolução que acabou, né, com a queda lá daquele ditador, que depois foi julgado, e estavam os tanques nas ruas, tinha havido manifestações, pois a mulher não foi pedir pro soldado para entrar no tanque. E o soldado, vendo ela com aquela roupa toda, se empolgou e deixou. E daí chegou o comandante dele. E deu maior rebuliço. E queriam prender a mulher. E até tu explicar. Então, assim, é isso. No país que não é seu, você tem que seguir as regras, você tem que cuidar, né? Por exemplo, nós aqui nas igrejas que nós estamos, não há restrição quanto à roupa. Claro, você não pode ir vulgar. Sim. Agora, se você quer ir na igreja com uma blusinha com os ombros de fora, tá tudo certo. Não é problema. Numa mesquita você não pode entrar, né? Você pode ir de bermuda para a igreja, mas numa mesquita ela tem que estar para os homens no mínimo até o joelho. E para as mulheres não. Aí você tem que pôr um véu como se fosse uma saia para poder adentrar a mesquita, né? Então é a cultura deles. Então essas coisas a gente tem que prestar atenção, né? Então, mais uma dica, hein? É verdade. Falando sobre moda, assim, né? A roupa, ela traz um posicionamento do que você quer mostrar, de quem você é, principalmente quando você tá em outro lugar. Uma coisa muito importante, né? Pra não passar perrengue. Com certeza, né? E aquela, né? O trivial, o básico, o habitual, a gente nunca erra.
Então, às vezes, vale mais a pena ir no feijão com arroz aí do que querer inovar e dar um problema maior. A roupa é local, é social, né? É a tua personalidade. É o primeiro cartão de visita, né? É a primeira impressão que a gente Tinha uma loja aqui de Joinville que tinha uma frase que eu nunca esqueci, né? A frase da loja dizia assim: o mundo trata melhor quem se veste bem. E é verdade, né? A tua aparência, a forma como você chega no local, né? Do jeito que você se veste. Claro que para tudo tem ambiente, né? Tu não vai colocar um vestido de noite para ir almoçar meio-dia, né? Tem tudo, mas... Não vai fazer sentido da mesma forma, né? Mas a roupa Michel, falando um pouco, né, da sua parte teólogo, da parte da sua fé, de tudo que envolve isso, eu fiquei sabendo que você é autor de capítulos nos livros do centenário da Arquidiocese de Joinville. E eu queria saber, assim, alguma coisa bem interessante que você encontrou, né, com todo esse estudo. Então, esse é um projeto que eu acabei me envolvendo porque o centenário da Arquidiocese, que agora é Arquidiocese, né, fomos elevados, é de 2027. A Arquidiocese de Joinville foi criada em 1927. Só que, na verdade, a história da igreja em Joinville, ela começa em 1857. Em 1851 chegam os primeiros colonos e em 1857 é designado o primeiro padre, um alemão, né, para vir para Joinville. Então ele chega aqui em 1857, o Carlos Borgerhausen. E ele tem uma história lindíssima sabe assim, quando você vai ler os documentos das viagens que ele fazia, ele chegou aí até Laguna. Caraca. Naquela época não haviam arquidioceses, né? Assim, haviam, mas era a arquidiocese de Curitiba, a arquidiocese de Porto Alegre, era muito espaçado, né? Então é uma história muito linda, assim, de coragem, de fé, lombo de cavalo, no meio desses matos, com onça, com tudo, né? Então, assim... Ele foi um desbravador Isso, um cara, uma pessoa de fé, um homem de fé, né? Então, e ele, por exemplo, as primeiras escolas de Joinville, é ele que bancava, né? E daí ensinavam a língua alemã e a portuguesa, né? Então, tem uma pré-história da arquidiocese, que não foi abordada no livro. E eu entrei nesse projeto porque eu fazia teologia naquele momento. Em 2016 começou o projeto do livro. Então, eu estava na faculdade, entrei nesse projeto como um autor para escrever sobre o papel dos leigos. Então, tem um primeiro livro, são 3 livros. Um primeiro livro, são 4 autores, né? Então, o Monsenhor Juca escreve sobre a história dos bispos. Um padre de Blumenau, ele fala sobre como foi criada a arquidiocese, como ela veio sendo desmembrada. O Apolinário Ternes, um historiador aqui de Joinville, jornalista, historiador, ele vai falar sobre a origem da catolicidade desse cristianismo aqui de Joinville, que veio com os imigrantes, das influências, né, da Península Ibérica e tudo mais. E eu vou escrever sobre os leigos, o papel dos leigos, como eram os leigos, né? Qual era o papel dos leigos dentro da igreja naquele momento de 1927 até 1977, são os primeiros 50 anos da diocese. E aí eu fiz esse projeto, escrevi, então na pesquisa, por exemplo, vocês, né, aqui nessa sala eu sou o mais velho, tudo de 30 anos, 31, 34, 36. Experiente, vai. Né? Mas eu, por exemplo, conheci pessoalmente, claro, eu era criança, mas do bispo Dom Gregório Varmelin, aquele vozeirão, né? E eu tinha uma visão dele, né? E eu achava que ele era um bispo mais elitista. Até porque também o colocavam nesse papel, né? E quando eu fui pesquisar, ele foi um bispo maravilhoso, sabe? Ele participou das 4 sessões do Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1962 a 1965. Ele voltava do Concílio Vaticano II cheio de vontade, com ele cresceram e nasceram as pastorais, né? Então a igreja se transformou com o Concílio Vaticano II. Abriu muitas portas também. E ele foi um precursor desse concílio para ser vivido aqui na da Arquidiocese hoje de Joinville. Então é uma história muito bonita, sabe? Muito linda.
E aí o segundo livro, da qual eu também participei, mas aí tiveram muitos outros autores, né? Foi muito mais democratizado a escrita desse segundo volume. Eu fiquei com as pastorais. Então, falar um pouquinho de cada pastoral. O que é a pastoral da criança? O que é a pastoral do dízimo? A pastoral carcerária? Essas pastorais que são identidades das pessoas dentro da igreja, da estrutura da igreja, né? Você tem um coração muito ligado às crianças, você não consegue ver uma criança passando fome, em violência, então você vai participar da pastoral da criança, que tem essa pegada do Por cuidado. sinal, é um trabalho lindo, assim, já acompanhei de perto, Isso. pessoas que trabalham e é impressionante, assim. A pastoral da saúde, eu agora estou lá com a Tina, com as meninas, com a Leila, a Cíntia, a Adriana, nós estamos mais as meninas lá. Eu estou ajudando a coordenar o planejamento da Pastoral da Saúde Arquidiocesana. Então, assim, nossa, estou aprendendo um monte, né? Porque a Pastoral da Saúde, elas falam para mim, né? Nós não somos Pastoral do Chá, porque Pastoral da Saúde parece que é só Pastoral do Chá, fazer chazinho. Não. Toda uma perspectiva de tratamento da pessoa integralmente, corpo e mente, sabe? É isso que eu ia falar, Cara, não sempre é só, né? Muito Interno, pautado externo. na ciência. Legal. Né? E por quê? Porque é uma coisa muito séria. Você está trabalhando com a saúde das pessoas. Claro. Então, quem tem essa pegada, a pastoral de saúde é muito legal de entrar. E isso, tantas outras pastorais, que se fosse para eu escrevi sobre 34, 36 pastorais. Nem Né? sabia, gente. E ainda peguei pastorais que já não existem mais, que existiram, que na hora da pesquisa eu Aí fui vai vendo alternando. pastorais que tinha, por exemplo, a pastoral... deixa eu lembrar. Pastoral Afro, acho que já teve aqui em Joinville. A pastoral dos moradores de rua já teve em Joinville. A pastoral do imigrante já teve em Joinville. Pode ser até que elas estejam voltando, porque nós vivemos hoje um momento de uma grande imigração. E Muito não mais só do que e não antigamente, isso e não só interna. Hoje nós temos muitos irmãos vindo do Pará, né? E é uma alegria tê-los aqui, né? Mas a gente tem muitos haitianos, muitos venezuelanos, Então, assim, e eu tenho um coração que todo cristão deveria ter, né, de acolher os imigrantes, né? Porque é uma das coisas que nos A Jair, preconizam. por exemplo, e o Juba vieram recente do Mato Grosso do Sul. Isso, e sejam bem-vindos, né? Porque é isso, um coração cristão acolhe, jamais exclui, separa, né? Verdade. Isso a gente, às vezes, nessa loucura que a gente vive, a gente acaba deixando de lado coisas que nos são essenciais, né? Então, É importante, né, essa parte da Com humanidade certeza. nossa, né, de não de deixar perder isso, né, do amor entre o outro, o respeito, né, entre a cultura, entre quem é diferente de nós. E a igreja, ela faz essa ligação, né, entre as pessoas. Porque lá fora a gente é de vários lugares, quando você entra na instituição, né, na igreja, você ali é irmão, né? Você é... isso, então, isso é o que diz, Prega-se. é o que se prega, né? Obviamente Mas que vai às ter que ficar exposto. vezes a gente olha e vê certas incoerências. Mas sim. Aí vai da ética, da essência, Isso, enfim, de todo um pacote. né? vai de como você vivencia e entende a tua fé, né? E a vida, né? E a vida de uma Isso, forma geral. mas que se porque- resume em duas coisas, né? Perguntaram para Jesus qual era o principal dos mandamentos, era amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Faz isso e tá tudo certo, né? Então, Independente, inclusive, de religião, né, Michel? Se cada um seguir dessa forma e trabalhar essa ideologia dentro do seu pensamento, do seu posicionamento, enfim, todo mundo vai viver em paz, a gente não vai ter guerra, não vai ter discussão, né? Vai ser Santo um Agostinho mundo muito mais- Santo Agostinho falava assim: ame e faça o que quiser, né? Porque o princípio, uma vez que na tua vida o princípio é o amor, Pronto. o amor por acaso machuca, Fere, agride. mata, agride, ofende, rouba, não, né? Então ama e faz o que Faz queres, né? É isso mesmo. E ainda continuando aí nos teus projetos, na tua vivência, né? A gente também soube aí que você ajudou e auxiliou, enfim, participou de um projeto que ensinava português para imigrantes haitianos, venezuelanos, usando música popular brasileira, que é, obviamente, a tua praia aí. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia, como funcionou esse projeto. Então, eu estava católica fazendo a teologia, né? E aí tem uma professora lá muito engajada, a professora Glaci, e o esposo dela, né? O Vicente. E a professora Glaci, se ela não for pro céu, Ninguém de nós... não sei quem vai.
Não sei. Se você conhece a professora Glaci, pode comenta aqui no vídeo pra gente. Alô, professora Glaci, já fica aí o Glaci, convite, beijo. hein? Beijo Pra vir aqui no Pode Passo com a gente. Não, professora de francês, Olha, que literatura, e aí português, né? É uma mulher fantástica. E ela tem o engajamento folclorina, né? Que é ela de Focolares, de Chiara Lubick, né? Um movimento dentro da igreja muito bonito também. E ela se envolvendo nesse processo, nesse projeto vinculado à católica, ela desenvolveu um projeto de ensinar português para os imigrantes. Por quê? Porque o haitiano ou ele fala o crioulo, que é uma língua específica deles, ou o francês. E ela tem o francês na formação dela. E o venezuelano, obviamente o espanhol, só que existem 1000 espanhóis, assim, né? É muito da característica, Cultural, né? né? Um dia na Espanha, a gente vai falar, por exemplo, eu ia no Vaticano, escutava o Papa Francisco falar, eu me sentia um italiano. Ele era argentino, falava com calma, né? Entendia Nossa, tudo. entendia tudo. Tá tudo certo. Pegava um guarda brabo, acabou, você não entende nada. Meu Deus. Né? Da mesma forma, no espanhol, se tu falar o espanhol com calma, devagar, tudo bem. Um dia eu fui... Já dá até pra colocar no currículo, espanhol fluente. Sim. Mas um dia eu fui numa cidadezinha próxima a Madrid, eu não lembro o primeiro nome, eu sei que era o nome da cidade, era tipo, não sei o que, Matamoros. Era uma cidadezinha. E o motorista do ônibus era de lá. Gente, não dá pra entender nada. Primeiro que ele falava com a boca meio fechadinha, assim, né? E Nem leitura labial eu funcionava. ficava assim, ó. Não dava pra entender, né? Então, tem dessas coisas, né? Tipo, velocidade 1, por favor. Não, porque é da característica. É que nem o Zé Buscapé do desenho, que é aquele estilo texano, né? Que parece que mastiga. E aí, a professora Glaci, num projeto lindíssimo de inclusão dessas pessoas, desses povos, que tinham dificuldades enormes, principalmente com a língua, porque sem a língua você não consegue achar um lugar para morar, você não consegue nem dizer que tá com fome. Claro, pode fazer gestos, mas, né? Imagina uma situação de saúde, que a pessoa passa mal, chega no posto, como que eu vou falar? Como que eu vou comunicar, né? Isso. E também as crianças, né? Eu acredito. E um médico dando pra mãe, dizendo pra mãe uma coisa e ela não sabendo o que ele tá dizendo pra ela, né? Então... O que deve fazer, né? E no próprio emprego, como é que o imigrante vai procurar emprego se não consegue se comunicar com nada? Claro. Como é que ele exerce o trabalho dele, né? Então, uma iniciativa maravilhosa. E aí eu fazia teologia e toco violão. E a professora Glaci me convidou, fui com a maior alegria, né? Então era isso, ela pegava... Toca violão não, gente. Ele é o idealizador, fundador, CEO da Banda Phelps, vocalista, além de todas as outras profissões. Nós somos cráticos. E aí ela pegava a letra da música, eu lembro que um dia eu cantei aquela música do Chico Buarque, né? Como é que era? Tô com outra música na cabeça, daqui a pouco eu lembro. E que ela pegava a música e ela pegava palavras que ela queria ensinar, ela fazia os exercícios, né? E eu cantava com eles e depois aplicava aquelas letras, as palavras que eles não entendiam, ela fazia toda essa ressignificação para nós, né? E de didática ainda, né? Sim, e é legal, daí a gente tava junto, até tem um vídeo, alguém me mandou o vídeo de eu tocando com eles, nós tínhamos lá na igreja São Paulo Apóstolo, ali do Comasa, né? Manda pra gente que a gente vai incluir nessa edição aí pra vocês verem. Mando sim, assim, eles cantando, como é que era a música do... Agora eu era herói e só falava inglês, a noiva do cowboy era você, né? Essa música, né? Então tem muitas palavras ali, né? Que depois ficavam estudando. Então, foi muito bonito, assim, é muito bonito. Existem muitas iniciativas belíssimas em Joinville, né? E aquela pessoa que tem esse coração ardente, que às vezes quer se dedicar, se doar um pouco ao outro, tem bastante iniciativa bonita na cidade. Só dá uma garimpada. Falar em garimpar aqui Meu Deus, não brinca não brinca que garimpa é assunto sério. É quase desesperador, assim. Michel, essa parte da música pegou você também, né? Pegou você, e como que surgiu então a história da Banda Phelps? Então, eu aprendi a tocar violão aos 30 anos atrás com o professor Jair,
Eu encontrei a filha dele quando eu conheci, uma adolescente pequenininha, tipo a Manu. E hoje encontrei ela esses tempos, assim, me reconheceu, foi muito legal, né? O professor Jair já é falecido. Mas eu aprendi a tocar violão, mas eu não sou, assim, aquele cara que faz dedilhado, que sei de ouvido, não. Eu tenho as minhas limitações. Humilde. Ele tá sendo Não, humilde porque sim, é muito bom não, som sim, não, da mas é banda. quem... Prefiro não comentar. Mas eu faço o básico feito, né? Eu toco no ritmo, eu tenho afinação, eu toco no ritmo e começo essa música. Carisma. Isso, eu acho que a gente tem um pouco de carisma, né? Então, eu aprendi a tocar violão, mas eu tocava... Porque assim, ó, tem coisas na vida que você precisa ter um certo incentivo. Porque às vezes tu tem uma boa escrita, mas nada te incentivou a botar isso no papel. Sim. Às vezes numa coisa da vida tu começa e deslancha. E eu, muitos e muitos anos, eu tinha um violãozinho azul com uma pasta só de música sertaneja das antigas. A banda Phelps não toca o tal do sertanejo universitário. Qual que é das antigas? Ah, meu Deus, se tu falar, nós vamos de Teixeirinha pra... Copo de cerveja. Meu Deus. Iha! O copo é a minha companhia. Por quê? É som da Simãozinha. Ah, não, de Chitãozinho Chororó, Cristi Ralph, Milionários é Rico, tudo. Meu Deus. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim. Daí pra baixo. Então eu tocava esse tipo de música. E em 2019, um pouco antes da pandemia, eu e o Naim começamos. Ele tocava aquele... o tamborzinho lá, eu não lembro agora, esqueci o nome. Carrom? Não o carrom, ele passou pro carrom depois, né? E aí... tocava e tal. Mas gente, antes disso, tu já tocava nas festinhas, no mas futebol. Mas sempre com aquela pastinha de sertanejo. Que já era muito top, né, sim, gente? sim. Pelo amor de Deus, que olha, a gente adorava. Eu, inclusive, fazia agenda nessa época aí. Também estava, né? A gente trabalhava no mesmo setor. E eu só ia por conta da música. Sempre tinha. É muito mais gostoso um final de noite com violãozinho, né? Nossa, com certeza. Mas era isso, né? Aí depois eu e o Naim começamos, aí veio a pandemia, ficamos sem opção. Aí a gente lá de vez em quando se reunia no barzinho, mais um cada canto, para pelo menos viver um pouquinho, né, durante aquele período conturbado. Ter um gostinho, né? E a partir dali eu disse, então vou fazer um repertório. Aí o Naim se empolgou, comprou um carrom, aí eu tinha um violão bom também, aí fui fazer o repertório. Aí fui lá, eu conheço muita música, né? E fui buscando o que eu tinha. Aí montei um repertório. Hoje vai de Elvis Presley e a Sidney Magal. A banda Phelps é a banda mais eclética da cidade, gente. Vai de Creedence a Vando, sem pudor. A única coisa que nós não tocamos, que não é do nosso gosto. Eu respeito quem gosta, tudo certo. Viva a diferença. A gente não gosta do tal sertanejo universitário. Gosto do sertanejo antigo, mas esse novo não é minha pegada. Não. Já tentei, mas não vai. A gente não toca funk porque é uma música eletrônica, é uma música de batida eletrônica, né? E a gente não toca aquele pagode muito meloso, né? Tipo Belo, Inimigos da HP, né? Aquela coisa melosa. Agora, a gente curte o Raça Negra, a gente toca Clara Nunes, Zeca Pagodinho, tá tudo certo. E aí, daqui a pouco juntou mais um maluco, né? Veio o Marcelo, que toca baixo. E aí depois... chegou mais um e foi indo, nós formamos, aí veio o Augusto, né, que Augusto lá em Minas Gerais, um abraço para você, porque a internet não tem limite, né? Verdade, Augusto, obrigada pela parceria de longa data aí com a banda Mas o Augusto acabou indo embora por questões de saúde, mas aí depois entrou o Antônio Pinto, que foi um cara, um barato, uma pessoa queridíssima. Um achado também. Então nós fizemos essa formação, aí o Sandro Maia também agora é um felpudo, né? E aí é Phelps, porque nós não tínhamos nome na banda. E aí... esqueceu de falar da integrante... tem a Fê, gata claro. felpuda. Sim, tem a Fê. É que a gente fica muito nessa coisa da formação original e acabou. Fernanda, pra quem não sabe, calma. é excelentíssima, né? Esposa. E além disso, meu Deus, uma back vocal de melhor qualidade. Que mais? Ela toca também? Não, ela não... Mas ela tava tocando. Não, ela tá naquela estrela. Não quero mostrar pro público. Ela é aquela que precisa de um incentivo, igual você falou agora. Se alguém incentivar, ela vai. Daí tá na técnica vocal, né? Eu também aprender a cantar melhor, né? A gente não nasce conhecendo, mas corre atrás também, né? Para melhorar. E aí Nome da banda Phelps, nós não tinha nome, daí o Naim veio com a história. E a gente é muito brincalhão. Acho que uma das características da banda
é porque a gente é a quinta série eterna, né? Então, assim, a gente brinca e a gente, por exemplo, a gente tá lá cantando, daqui a pouco a gente para e diz assim, olha, a gente queria anunciar a vocês a nossa turnê, estamos indo a Connecticut, Massachusetts, Viena, Boston, né? Nada, vamos tocar em São João do Taperiú, ficamos loucos e felizes. Né? Ou a gente faz as nossas propagandas, a gente diz, olha, a banda Phelps é patrocinada pelo Bamerindos. Meu, Bamerindos não existe mais, mas tem a musiquinha, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Então a gente brinca, então a gente tem esse... Fazem o seu próprio merchan. Então a gente tem essa coisa, a gente é muito brincalhão e uma das características da nossa banda é essa alegria, a gente faz porque gosta. E aí o Naim foi na internet e achou a tal da palavra Phelps, que segundo ele em latim significa alegria. Phelps em latim é alegria. Aí nós, que legal. E uma outra coisa, porque a gente, entre nós, e tu sabe muito bem que a gente se chama muito de felpudo, né? O gato felpudo, o felpudo. Porque o felpudo é macio, é gostosinho, fofinho. Assim, faz hora que existe isso e faz muito tempo nossos amigos todos se identificando nesse momento. Então, se você for chamado de felpudo, gente, é um elogio. Gata felpuda. E a gente brincava muito ao felpudo. Parece que Phelps parece que é uma abreviatura de felpudo, né? Aí eu digo, show de bola. Então, ficou. Juntou. Isso, juntou. Então aproveita e fala pra mim aquela música que quando vocês tocam, o público vai assim... Cara, assim, tudo depende muito do público. Eu que monto o repertório, né? Embora o Sandro agora vai organizar isso melhor. O Sandro entrou na banda e traz pra nós uma profissionalização, um entendimento que a gente é muito amador para algumas coisas, né? E não tenho vergonha de falar. Né? A gente tem 5 anos de banda, se tu pegar essas bandas profissionais aí, tu for falar, é 30 anos, 40 anos junto. Nós estamos há 5, então nós temos o direito de ser amador em algumas coisas. Com certeza. Mas a gente faz sempre o melhor possível, todo né? Todo passo tem um começo, né? Toda história tem um primeiro passo. Claro. E aí... eu monto sempre, por exemplo assim, a Vanessa nos chamou para vir tocar aqui nos eventos de vocês. Então, sempre, vocês já eu são... olho pro evento e vejo o público. Teve né? uma banda teve uma data que eles não puderam vir, que eles já tinham agenda, a gente teve que alterar as datas da feira. E aí um monte de gente perguntou, cadê a banda Phelps? Cadê a banda Phelps? E a gente monta sempre conforme, então, a gente já tocou em festa de 50 anos. Aí eu tenho um amigo, o Erickson, né, o padre Erickson, que se fez teologia comigo hoje, se ordenou padre, nós tocamos na ordenação dele. Que legal. Então assim, então eu monto esse repertório. Então, mas uma coisa que é engraçada é assim, o povo brasileiro, não existe povo igual. Já andei por esse mundo de Deus e não existe povo igual ao nosso. De alegria, de acolhimento, de acreditar nas pessoas, né? Nós somos um povo muito acolhedor. E isso se reflete na música. Então, às vezes, a gente pensa assim, por exemplo, a gente toca Pink Floyd, né? A gente toca Another Brick in the Wall. Aí a gente começa, né? Aí daqui a pouco a gente faz a versão do Sidney Magal. Não, a gente faz a versão do Falcão. Falcão fez uma brincadeira. Ele pegou a música do tirei o pau no gato. As pessoas curtem, riem, né? A gente tá cantando daqui a pouco, por exemplo, cara, Sidney Magal. É brega. Não tem uma festa, não importa a idade, que a gente puxa teu, todo teu, e que o pessoal não vem junto, é mulherada, pai. É isso, é alegria, né? É a alegria A música une as pessoas, né, gente? É a alegria de viver aquele momento, de extravasar, né? Claro, tem festas que as pessoas são mais conservadoras, não dá pra brincar muito, né? Então, por isso que eu te digo, tudo depende. Já tocamos em festa de 84 anos, já tocamos festa de 15 anos. A menina fazia 15 anos e o pai veio, vocês vão tocar? Eu digo, cara, mas como é que nós vamos tocar numa festa de 15 anos se a música mais nova que nós conhecemos deve ter uns 30? A menina dela disse, não. Ele falou, é isso mesmo que eu quero. Não, daí ele disse, mas e a menina, né, a tua... perfil, né, por era exemplo, isso, é a Luísa, né, que era a menina que mas o que a Luísa vai... Meu Deus, ela não tem uma música pra cantar pra ela. Ela disse, não, a música que ela quer de entrada é a do Ahá. Take on me. Eu achei que era aquela assim, 15 anos faz agora. Ela queria entrar no baile. Take on me,
Take on me, né? Que é uma música, de 80, ela vai pedrada. E a música que nós tocamos para ela dançar com o pai naquela valsa dos 15 anos foi I can say wonderful rushing, but Elvis. Hã? Quer dizer, então, né? Tá tudo certo. Que ultrapassam décadas, épocas. Isso, a música é eterna, né? A boa música, ela não tem idade, né? Dei aula de ensino religioso, aí tinha uma menina na sala do 6º ano que eu levei o violão e ela queria cantar comigo o Bohemian Rhapsody, Queen. A menina na 6ª série, mas o pai era músico, tinha referência, né? Claro, já escutava aquilo, né? Tá tudo certo. É isso. Ainda continuando na Banda Phelps, fala um pouquinho pra gente sobre essa agenda de shows da banda, turnês internacionais, enfim. Escapamos de ir pra Alemanha, guria. Nós íamos fazer a nossa primeira turnê na Alemanha. Viu? É sério, tá, gente? Mas é que aí estourou a guerra e não deu certo. Acho que pro ano que vem, acho que a gente vai conseguir fazer. Futuro próximo, gente. Mas não, a gente sempre tem. Nós não somos uma banda ainda profissional, né? Nós não demos esse passo ainda. Nós somos uma banda que ainda está assim, em eventos pequenos, né? De aniversário, de festas pequenas, né? Ainda não somos uma banda profissional, mas nós temos muito carinho por aquilo que a gente faz. E quando a gente vai num lugar tocar, impreterivelmente a gente tem convite para ir no próximo. Certeza, as pessoas vêm, sabe? As pessoas vêm assim, meu, que legal, quanto que vocês cobram? Se você ainda não conhece a Banda Phelps, gente, quando você conhecer, certamente vai estar na lista das suas bandas favoritas. Mas dia 12 eles vão estar aqui. Não, tava esperando ele falar da agenda dele. Então, dia 20 agora nós vamos estar no Banheiro Burger, nós vamos tocar ali, né? Estaremos lá. Dia Bora? 20, bora, convite bora. feito. Bora, galera, dia Bora, 20, dia hein? 20. Estaremos lá, vai ter um aniversário também, né? A casa não vai estar fechada para o aniversário, ela vai comemorar com a gente, né? A casa vai estar aberta. Dia 27 nós tocamos um aniversário, tá, em particular, né? Dia 10 nós tocamos uma formatura. Olha! Mas aí é uma formatura na casa, não é na formatura, né? Que é como eu falo. Festa particular. Nós chegaremos lá, mas a menina vai se formar. O que eu te disse, a gente foi num aniversário, E aí veio ela lá. estava lá, viu a banda Que legal. e disse, eu quero vocês na minha formatura. Então, esse carisma, essa ligação com o público que a gente tem que faz a gente ser o que é. Né? Porque a gente não tem Por agente, exemplo, a gente não tem... a agenda de 2029? Sim. Não é? A minha amiga? Isso, A Thalita? nós já temos um show contratado para 2027 e um para 2029. Fica de cara, mexe. Fica de cara com essa agenda. Se Aqui, ó, você tem gente. budget, comenta. Quero dizer pra vocês que nós temos o pôster autografado. Olha, dia Vanessa. 12. Dia Fala, 12, desculpa, não a posso te cortar. feira da paz. Feira no Jardim. do Todo Jardim mundo da convidado Paz. também, das 11 às 18, com Banda Phelps pra estaremos vocês, aí. gente. Então, assim, é isso. A gente vai fazendo, fizemos assim, já tocamos assim pelas cidades aqui, né? Muito legal, porque é isso. As pessoas gostam, aí já tocamos em Balneário, já tocamos em Blumenau, já tocamos em Barra Velha, já tocamos em São Aqui. João de Itaperiú, já tocamos... Pra frente, vocês foram pra São Francisco? Não, Rio Negrinho, algum lugar, não foi? Ai, fazer aniversário? meu Deus, já nem lembro tanta coisa. Tanto lugar, né? Mas num espaço tão pequeno, né? Isso que é legal, assim, um espaço pequeno de tempo, Uma de vida. janela de crescência Isso! aí, né? E assim, ó, e a gente começou eu fazendo voz e violão e o Naim no carrãozinho de madeira que ele chegou a furar de tanto bater. E é muito legal ver essa evolução dos meninos, a gente que tá com eles há tanto tempo e acompanha, assim, né? Porque de fato eram os dois, assim, vamos lá, puxar um violão. Sem caixa e de tal. som, sem microfone. É verdade. E compramos a primeira caixinha, compramos um microfone. Hoje nós já temos 2 caixas de 400. Bateria, galera, eles Mais estão com uma bateria. caixa, compramos um sub de 18, Não é? compramos mesa digital de 24 canais, o Naim comprou a bateria dele, vai fazer a transição, né, do carrão para bateria, por quê? Porque é isso, se a gente quer dar um passo a mais, é necessário que ele saia do carrão para ir para a Claro. batera. Né? Se Esse é um dos acostume passos. também, né? Isso, Com e é um certeza. tempo de adaptação processo, e que ele vai ter todo o tempo do mundo, porque é isso, com a gente
Se É tudo no depender seu da tempo. gente pra ir lá, escutar e ver se tá ok, tá tudo Tá dominado, tudo que a gente certo. tá lá na primeira fila. Não, sim, não. Olha, um dia. Quando nós estiver fazendo Fã show clube. para 70, 80 mil pessoas, vocês vão ter o camarote de vocês. Ai, obrigada. Anotado, peraí, anotado. Anota. Gravou, né? Camarim, Gravou? Tá gravado? Camarim, Tá pode gravado? passo, entrevista Tá gravado. principal. Aí. Eu Isso, gravado. não, puxado. Que entrevista minha? Eu quero estar lá curtindo. quero entrevista também. É, sim, não, depois, claro. Beleza, você fica com a parte da entrevista, eu fico com a parte da notícia. Então tá. Agora a gente tem a cereja do bolo do nosso Pode Passo. E são os nossos desafios. Ah, Nós Jesus preparamos do céu, né? um desafio de garimpo para o nosso convidado de hoje. Tá preparado? Olha, eu entendo de muita coisa, mas não sei se eu entendo de roupa, né? Bora? Tá Meu fácil, Deus. tá bem fácil. Mas qual que é o desafio? Vai lá, Jai. Vamos lá. Primeiro desafio. Tem a ver com a nossa amiga Fernanda, que não veio hoje. Obrigada, ó. Beijo pra você. Tá que ela- só aí assistindo a gente. O que tu aprontou, hein? Ó, Quando chegar em casa, primeiro É. desafio. Você precisa escolher uma peça que a Fernanda não usaria de jeito nenhum. Você olha e fala, essa ela minha mulher não sairia. É fácil. Não, mas assim, que ela não usaria, ela não usaria. mas pelo gosto dela? Pelo gosto dela. Pelo gosto dela. Ah, daí já muda. Não é o seu gosto. Não, tá, não, olha, já vou dizer pra vocês. Deixa eu ver aqui. Gente, torce por Esse ele, tá? corte, Torce tá. por ele. Ai, mas vocês... Ah, mas tem peças aqui que tem mais de uma que ela não usaria, eu acho. O que ela usaria. Não, pode ser mais. São várias, tá? Pode ser São mais. várias que Ah, ela pode usaria. ser? Pode ser mais. Ah, tudo que ela usaria. Já tem até o que ela não usaria. Então vai. Ele falou que Tudo aí falou ela e não usaria. tinha Não, ó, nada ela- ainda, gente. Ó, se eu conheço uma mulher que está comigo há 27 anos, Vai. ela teria dificuldades nessa. Embora que eu acho que não. De repente com a roupinha só ela usaria, né? Mas ó, Quanto tempo? mas tá ali, tá na beira do precipício. Tá bom. Mas ela, por ela, Ah, ela não usaria. mas é o teu gosto. que Não, sei. eu adoraria vê-la nesse vestido, mas ela não, Não, usaria. por ela, por ela, ela. não. Ó, gente, primeira opção. Será que a Fernanda não usaria mesmo? Olha só esse vestido. Não. Tá bom de palpite. É. Não. Ela não usaria esse Não. mais ousado aqui, ó, gente. Dá uma olhada. Embora comprou um vestidinho preto Que contigo. eu me admirei. Então, e eu me admirei. E ela É verdade. falou Eu assim, falei, ó. sério mesmo que a Fer pedindo esse vestido de couro, gata felpuda? Não, botou e disse assim, como vai estar frio, fala com a Vanessa, se ela não tem uma jaquetinha. Ela me pediu uma jaqueta pra combinar com o seu Ah. vestido de couro. Ó, não usaria. Muito mais quente é. no seu brilho. Não. Ih, coisa Acho que tá bom 3 já, né? É, Quem tá bom? usaria daí? Por ela, É, por ela. tudo. Usaria. Escolhe 3, vai também. 3 peças que ela usaria. Escolhe 3, pra depois Tá. a gente confirmar com as respostas Será dela. que 27 anos são suficientes? Então, mas que ela usa... Então, vamos lá. Pelo gosto dela. Dela, sem a minha influência. Sem É, palpite. sem você falar nada. Ai, meu Deus do céu. Ó, 20 anos, gente. Essa é a prova que os maridos, olha, eles nem observam o nosso armário, né? ela usaria esse aqui, tá? Mas assim, ó, esse aqui ela usaria depois de mim. Tá. Eu vou te dar 3 depois de mim e 3 antes de mim. Tá bom. Tá bom? Depois, vamos lá. Vamos ver. Torce por ele, gente. Eu acho que tá um pouco difícil, eu acho, esse desafio. Deixa eu ver. Olha, tem um monte de peça que é a vê cara se da é Fernanda aqui, aí. usaria esse aqui. Agora, nessa versão mais... Então, depois de mim. Ah, tá. Esse aqui é antes ou Esse depois? depois. Os dois Tá. são depois. Aí, ó. Deixa eu ver. Tô com dúvidas, tenho minhas dúvidas. Ah, mas por esse aqui é. Ele foi muito confiante, eu acho, Ó, no início. esse aqui, vai lá, os vestidinhos que tá numa pegada. É. O que ela usaria Essa é a antes de carinha mim? dela. Ah, isso aqui ela usaria. certeza. Não pelo tamanho, tá? Sim, Não, sim, amiga, sim, não, sim. amiga, não. Ah, eu Deixa usaria. ele, vai. Não, eu tô pensando, agora eu tô nem pensando na resposta, tô pensando Ó, nela mesmo. Usaria isso aqui. E usaria. Mas é super bonita essa blusa. Essa blusa é bonita. Vocês sabem que gosto, eu usaria isso aqui, ó. Tudo que é Com certeza. tudo que é fechado e reto ela ama.
né? E eu gosto, eu valorizo o decote, eu acho bonito, né? Pele mostra. Pele à mostra, um recorte, não é uma coisa que me ofende, não é uma coisa, eu acho bonito uma mulher que se vista e que tem, eu acho lindo o corpo da mulher, lindo, lindo, então eu acho bonito quando ela deixa, claro, sem ser vulgar, sem ser, né, a gente vive numa sociedade machista que, né, mas assim, que valoriza o corpo, né, um ombro de fora, um decote bonito. E tem um pouco de pele ali, né? Sexy sem ser vulgar. Isso, então, eu gosto, né? Mas ela já, como teve uma educação mais, né? Mais assim... Olha, vou te dizer que seus palpites estão, assim, bem alinhados com os gostos da Fernanda, pela enquete que a gente fez com ela aqui. Uau! Então, tá aprovado. Por 20 anos de closet. Respira, amigo, aí. vai. Não, 27 anos, gente. 27? Que é isso? 27, Olha. 10 de namoro e 17... 18 já que vai fazer de casado. Agora um desafio... Da moda. Esse tá No fácil, mundo da será? moda. Tá bem fácil, gente. Será, gente, que ele vai acertar? Vamos lá, agora você precisa descrever o primeiro look que ela usou com você, no primeiro encontro, aquele dia que vocês se viram e deu match, entendeu? Gente, faz 27 anos. É que assim, ó, eu com a Fernanda, nossa história, a gente começou, então assim, ela tinha 17 para 18 e eu 24, eu sou 7 anos mais velho que ela. Então, a gente teve que namorar escondido, porque os pais dela, nossa, né, não queriam e tal. Muito jovem. Muito jovem, eu tive que ir lá falar com o pai dela para pedir para namorar, né? E aí o seu Valdomiro chegou, sentou com aquela cara de alemão brabo e disse, porque eu quero que a minha filha estude. Eu digo, eu também quero. Aí ela disse, não, porque você Vamos quer... estudar o corpo humano. E olha, tanto que ficamos 10, ela fez a faculdade, fez a pós, e eu tava incentivando a fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não quis, né? Então assim, mas eu também não queria ninguém dependente de mim, né? Eu queria uma mulher do meu lado que tivesse a sua independência financeira, que tivesse seu carro, né? Uma pessoa... Seus anseios, suas vontades. Tem uma frase do Jota Quest que pra mim define o que eu penso sobre o amor. Jota Quest tem uma música que diz assim, ó, a nossa liberdade é o que nos prende. A nossa liberdade é o que... Parece antagônico, né? Mas não é. Você é livre, eu sou livre. Então nós dois construímos as nossas vidas daquilo que acreditamos e pensamos, mas juntos. Sim. Isso é legal. Agora, tu ficar dependendo de mim, ai, me dá dinheiro, ai, me leva, ai, me faz. Não, cara, que é isso, né? Eu acho que a vida é muito bonita quando você tem a tua identidade. Sim. E as duas identidades se somam, né? E o relacionamento vai ser uma parceria, né? Então, uma troca. Mas se tu não tem liberdade, é complicado, né? Eu sou uma pessoa que eu não saberia viver sendo controlado. Cara, chegou! Mas, ou você confia ou você não confia, né? Sim. Mas, né, são devaneios. Mas então, nesse sentido que eu acho que... E o lookinho, não lembra do lookinho? A Fernanda era muito, né, ela era nova e tal, assim, então eu lembro de uma calça jeans preta, ela usava muito aquela sapatilhazinha baixinha. Usava chulé. Sabe aquelas... Tipo não pode falar a marca. Não é mocassim aquilo, porque mocassim não é um... Redondinha isso, na ponta, redondinha. É porque marca boleca. Isso, aquele detalhezinho em cima, lacinho. Assim, isso. Ela usava aquela sapatilhazinha. Uma calça jeans preta e uma blusinha que eu lembro, que até é uma foto que nós tiramos, quando era muito recém. Uma blusinha assim num tom... num tom salmão. Num tom assim bem... um salmão. Tom claro. Né? E assim, manguinha curta e camisetinha assim, né? Eu lembro desse look dela, assim. Que a Fernanda sempre foi 27 muito... anos? Aham. Pega a dica, boa, gente. 27 anos. Agora, se um dia... Gabaritou. Mas se um dia vocês perguntarem pra ela as roupas que eu usava, ela vai ter 3 tipos de chilique. Corre. Nossa. Era imagina, brega. eu era na época que eu não comecei Chileira. A época que eu comecei a namorar com a Fernanda, eu tava no curso de história, gente. Eu usava a camisa do Che Guevara rasgada. Tênis furado. Mas a balanceada tá aí. Mas né, a Fernanda me resgatou. Você era uma temporal, você Cê- já tava um passo à sua frente. Veio da moda lá. Não, a Fernanda me resgatou. Eu não posso. Nisso ela
Ela tem. Coisa boa, né? E onde foi esse primeiro encontro, você lembra? O primeiro é que a gente se conheceu num coral de igreja. Ah, mas o primeiro match aí. O primeiro, eu lembro. É que assim, às vezes, o que acontecia? Como a gente que ela não. contou pra gente, Então, tá? mas a gente tinha coisa. A gente tá com informação aqui, gente! Não, é que a gente, como se encontrou num coral de igreja e a gente não namorava, então era aquele flertezinho na porta da igreja. Não podia ir pra outros lugares, não, pra e se encontrava no coral, se olhava, né? Então, assim. Mas teve eu. um show aí? Então, mas eu lembro. Ah, Eu solta lembro, mais, então, eu solta me mais, lembro que queremos. acho que a primeira vez que a gente foi escondido, né, foi no show do Só Pra Contrariar. Ah, Não, e eu ainda fui com uma touca Rastafari, disfarçado ainda. Aham. pra ninguém reconhecer. Pra ninguém reconhecer, porque eu morava escondido, né? Só pra contrariar. Show do Só Pra Contrariar em 2002. Música, já que a Em gente tá falando de 1998. Caraca, eu tinha 8 anos. Eu tinha 4. Que música? Que música que tava Ah, Só pra contrariar? tô fazendo amor com outra pessoa, Mas meu coração. mas meu coração. Vai o quê? Vai ser pra sempre teu. Era tempo do Só Pra Contrariar. Ou como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser. Era nessa pegada. Raça Negra, né? Mas nós fomos no show do Só Pra Contrariar. Foi uma das primeiras coisas assim que a gente fez juntos, né? Mas foi um tempo muito, muito legal. Foi muito bonito, Então, assim. assim, ó, aproveita aí que o Dia dos Namorados já passou, mas a chance de celebrar é todo dia. Faz uma declaração pra Fernanda. Ai, meu Deus! Fernanda, ela não tem noção das coisas. Então, cara, eu sou um sagitariano e assim, ó, tudo depende muito da educação. Eu não sei falar as coisas, eu sei demonstrar. Então a minha forma de amar não é chegar, tipo assim, nós não temos um apelidinho em casa de ficar cheiro, amor, paixão. Não temos isso, né? E eu sou um cara muito difícil de falar as coisas, mas eu sou do tipo do cara que se eu tô em algum lugar eu lembro, eu venho, eu faço, eu trago, eu procuro demonstrar de outras formas. Eu não sou do A cara sua linguagem vocal. atos de serviço que Pode a gente fala, ser que eu me arrependa, mas para ter uma ideia, eu não tenho isso nem com a minha mãe. Eu chego na Pode casa da botar mãe. uma musiquinha no ouvidinho, Só uma frasinha aí. Tá com vergonha, gente. Não, Deixou o Michel né? com vergonha. Não é vergonha. Pergunta pra Luz, então. Pergunta pra ela, né? Ele vai chegar, vai fazer um café da manhã pra ela amanhã. Essa vai ser a declaração, com certeza. Ixi, depois você conta pra gente, Fer. Quero fotos desse momento. E fala. Não, mas é que cada um tem suas características, né? Eu conheço os casais que são assim, né? Todos pegadinhos. Eu faço academia, né? 5:30 da manhã. Se isso não é amor, a mulher me tirar da mais cama, pode a ser? mulher tirar da cama 5:30 da manhã pra ir fazer. Hã? O que mais pode ser? Mas ela me tira 5:30 da manhã, eu vou pra academia com ela, né? Se não fosse isso, eu não iria, né? Chego lá, cara, ela vai pro exercício dela, eu vou pro meu, acabou, a gente se encontra, vai pra casa, do lado conversando. Mas lá tem um casal novo, jovem, aí eles fazem exercício, ela abraça ele, ela anda de mãozinha data e bracinho dado dentro da academia. Cara, tá tudo certo, eu acho lindo, mas não é a minha praia, não é a forma como eu, né? Demonstra. Não é minha pegada, não, é cada um do jeito. Mas ó, deu bom. Não, bom. deu. É bastante tempo pra... É porque assim, eu sempre tenho uma frase comigo, ninguém é ruim por completo, ninguém é bom por completo. Todos nós temos as nossas ruindades e bondades, né? Eu acho que eu tenho defeitos, como qualquer um, né? Ela tem, sim. Só que a gente consegue identificar, né? A Fernanda é uma pessoa que eu respeito muito, né? Uma pessoa trabalhadora, educada, organizada, determinada. Ela tem qualidades que eu não tenho. Sabe esse coraçãozinho na terra? Não, ela é uma pessoa fantástica, né? Não é? E outra, eu não sou de falar eu te amo, mas eu acho, às vezes quando ela vem, fala umas coisas, eu digo assim, pô, mas a gente tá 27 anos juntos, né? Claro, de vez em quando dá uns arranca-rabo, normal, como qualquer casal, mas a gente se respeita muito, né?
Então... Essa é a base, né, Mi? E assim, ó, mas eu não quero ser hipócrita, porque a gente vive numa sociedade que parece que todo mundo tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito. Nem eu, ninguém é. Então, assim, e aí tem uma outra música que eu acho que também serve, né? É que a gente tem que se respeitar, mas tem uma música do Negritude que dizia, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre. Porque quem casa, ninguém quer se separar. Sim. Agora, eu também não sou contra que as pessoas, porque isso é uma coisa antiga, em que as pessoas, né, principalmente por parte das mulheres, que eram as principais vítimas, de serem violentadas, apanharem, o marido ter amantes e ter que ficar quieta em casa porque a sociedade ou a cultura ou a religião diz que tem que ser, né? Então eu não sou muito partidário disso não. Eu acho que quando há um sofrimento em demasia, claro, a gente deve lutar, sentar, conversar, o que está acontecendo, tentar achar caminhos. Mas quando há uma violência, quando há algo que te faz sofrer permanentemente... Não faz sentido. Inclusive, só colocando um parênteses aqui, a violência, ela não se qualifica mais só como física, né? Ela pode ser moral, violência psicológica, violência financeira, gente. Então... Com certeza, fique atento aos sinais. E tem uma outra música que diz que o Legião cantava: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, às vezes, a gente tem os sinais, que é isso que você fala. Um casal jovem, né, namorando, e tem sinais de violência, tem sinais de desrespeito, tem sinais de abuso, né? De abuso e porque ele é bonito, porque ela é rica, porque ele tem um carro, e você acaba dizendo, não, mas isso passa. Ai, quando casar, não. Ou também, né? Fique atento muito aos sinais, né? Infelizmente, os filhos também, né, acabam sendo o elo que acaba não deixando a mulher, às vezes, sair daquele relacionamento tóxico, né? Então, gente, né, saiam o quanto antes, que isso vai fazer bem não só para você, quanto para o seu companheiro, ex-companheiro, mas prioritariamente para as crianças, fruto desse relacionamento, porque vai fazer com que elas enxerguem também possíveis novas relações e de uma outra forma muito mais amorosa, muito, de fato, de como deve ser, né? De como um relacionamento deve ser. Sim. O nosso lema é cada história, né, tem um passo e a reconstrução, recomeço é um tema que a gente gosta muito de abordar aqui. Então, tenha coragem de recomeçar e dar o próximo passo. E transformar sua vida, né, para algo melhor, porque ninguém merece estar aqui para sofrer, né? Claro que é aquilo que o Michel falou, a nossa vida é feita de altos e baixos. Sim, mas... é que os extremos, né? Os gregos diziam que a virtude está no meio. Ninguém é 100% feliz, Isso. né? E ninguém é 100% A virtude triste, está então... no meio. O cara muito corajoso, ele tende a morrer por excesso de coragem. Ele se coloca, né? O cara que é muito medroso, ele também vai se ferrar quando ele... Mas o cara que é sensato para ter coragem quando precisa e medo quando precisa, porque o medo preserva a tua vida, então a virtude está no meio. No equilíbrio. Né? No equilíbrio, isso, bem colocado. Então é isso, você tem que ter esse equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Aquele velho ditado, tudo que é demais não presta, né? Os exageros. Pra tudo na nossa vida. Tudo. Então... É isso, gente. E, Mi, assim, pra gente finalizar nosso bate-papo, Sim, que foi muito legal, né? Mais uma vez te agradecer por você dedicar esse tempo a gente, ao nosso Pode Passo. Foi muito especial pra gente. Nesse dia frio, gente, hoje tá bem frio. É verdade. E a gente queria aí que você, ainda falando de música, dessa trajetória linda, né? Definisse a sua vida em uma música. Qual seria ela? E já te convidar pra gente encerrar o nosso Pode Passo, obviamente, com música, né? Produção, traz o violão pra gente! Eu vou cantar pra vocês uma música que eu entrei na igreja no dia do meu casamento. Olha! Hoje em dia eu acho que não pode mais, né? Porque é uma música que não é de igreja. Mas eu entrei na igreja com essa música. Vou até tirar os nossos copos aqui pra vocês. E ela fala muito daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, né? Ela é uma música que foi composta muito rapidamente, segundo os autores. Eu escutei eles falando disso. E é uma música feita com várias frases de efeito. A gente às vezes tem aquelas frases de efeito, né? E o autor disse que ele tinha várias frases dessa, ele foi juntando e que criou uma música
extremamente bela e que eu acho que fala muito na vida da gente. A música, ela... Só afinar, né? Porque... Falar com música é isso, gente. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? Tem até uma assinatura aqui que eu tô vendo no violão dele. Olha só. Qualquer coisa. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. E aí tem a última estrofe, que eu acho que é a mais bonita, né? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Michel. Que honra. prazer. Eu que agradeço honra. o convite de Obrigada. vocês, né? Eu desejo assim que a Passo possa ter muitos e muitos anos de vida, né? Que vocês possam progredir cada vez mais nas parcerias, né? Obrigada. Nessa garimpeira que garimpe muito, garimpe ouro, diamantes, né? Na tua Já vida. garimpou, eu. Né? Porque não é fácil, eu já fui empresário, não é fácil ser empresário no Brasil, né? Essas questões tributárias, essas questões que favorecem quem tem muito e penalizam quem tem pouco, né? É necessário uma reforma tributária de verdade nesse país, né? Que valorize o pequeno empresário, que oportunize. Mas eu quero que a gente possa viver muitos anos, que a empresa de vocês, né? A Passo possa progredir cada vez mais e muito sucesso na vida de cada um de vocês, dos meninos aqui presentes, e que a gente possa se encontrar sempre. Com certeza. Tá bom? Com certeza. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Beleza. Nosso amigo de longa data, né? Como eu falei já, é uma honra poder estar com você. Já e também conhecendo um pouquinho mais, né? Foi Já uma é honra, assim, poder ouvir essa história. Eu sim. acredito que história é como um tesouro, né? A gente pega e guarda ali, tá? É muito bom, gente. E embarcar, né, nessas viagens aí, porque a gente não foi para 22 países, mas a gente entrou aí e fez um tour, com certeza, nesse podcast com o Michel. Obrigada, Mi, e até o próximo Pode Passo!